Opa, aqui é o Ailton e eu tô aqui com esse vídeo para te fazer uma pergunta. Quanto tempo será que você precisa para ter resultado no seu trading? Quanto tempo você já tem de operações aí? Já tem anos de operações? Está começando agora? Já te falaram que você precisa de anos para botar um método para funcionar? Já te falaram que você precisa de 3.000 operações, que você precisa de não sei quantas mil operações, que você precisa de anos, né, de entradas. Te falaram isso? Será que é isso mesmo que precisa? Será que essa é a verdade? Então, se você estiver chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Espero que todo o material que eu tenha publicado até agora te ajude a dar mais um passo na sua consistência. Se você não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se. Você se inscreve aqui, recebe todos os materiais que eu publicar, vai chegar para você se você ativar o sininho aí das notificações. Ou então você pode ir na descrição do vídeo e fazer a sua inscrição no newsletter do Escola de Trading, e todos esses materiais vão direto para o seu e-mail sem você precisar ficar vindo aqui ver se tem vídeo ou se não tem. Inclusive materiais que não são vídeos, né? Materiais, qualquer outro material que eu não postar no YouTube, mas que eu publicar de outras formas, vai tudo para o seu e-mail se você for inscrito lá. Se você já é inscrito, muito obrigado. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar também a, a explicação de como funciona o clube de membros para você vir para cá, se você não faz parte ainda, para você vir para cá e operar junto com a gente, trocar ideia e aprender a criar um método e aprender a criar uma rotina para trabalhar com análise prévia, com base de dados, ok? Então vem para cá, se inscreve no canal e vamos lá. Bom, então primeiro, o que, que eu tenho para te falar a respeito de tempo de trading para você ter resultado? A primeira coisa, você precisa entender o que é memória celular. Ou seja, toda vez que a gente executa um hábito, né, nosso corpo é feito para memorizar um monte de coisa. Quando a gente vai na academia e faz exercício físico, né, faz musculação, mesmo que você fique um tempo parado, um tempo sem fazer exercício nenhum, né? Você vai lá, ganha músculo e depois você para por anos, né? Mesmo que você fique parado, quando você voltar, o seu corpo, o seu DNA, ele vai carregar várias informações químicas que demonstram que você está voltando a exercitar aquele grupo de músculos. E aí o que acontece é que mesmo que você tenha perdido toda a massa muscular que você ganhou lá atrás, você vai ganhar de volta essa massa muscular mais fácil, porque as células do seu corpo memorizam os hábitos que você tinha antes, e aí essas células voltam a ficar ativas depois de um tempo e você ganha músculo de novo. Então, o nosso corpo é programado para memorizar hábito, tudo aquilo que a gente faz por um tempo e para de fazer, quando a gente volta a fazer, isso se torna uma coisa mais fácil de ser executada. A partir daí, o segundo conceito que você precisa ter é o hábito. O que é hábito? Para você entender o que é hábito com maiores detalhes, eu vou pedir que você faça a leitura do livro O Poder do Hábito. Está aqui do lado do Charles Duhigg, o autor. É esse livro que aparece aí na sua tela. E nesse livro o autor explica como é que o nosso cérebro funciona quando a gente treina o nosso cérebro a executar coisas automáticas, né? Ou seja, mesmo que você não pense no que você vai fazer, você acaba fazendo. Como, por exemplo, dirigir. Hoje em dia, se você já dirige, né? Você deve se lembrar que lá no começo, quando você começou a dirigir, você passava por problemas até mesmo de questão emocional quando entrava no carro, né? Você ficava nervoso, eu, por exemplo, eu não parava em esquina, né? Eu passava reto em esquina porque eu tinha medo do carro morrer. Eu não dominava
o funcionamento do carro ali. Então, eu não tinha o hábito de fazer aquilo que eu deveria fazer para o carro funcionar como eu queria. Então, a falta desse hábito naquela época fazia com que eu me envolvesse em questões emocionais. Depois que eu passei a entender todo o mecanismo que eu deveria executar dentro do carro, para que ele funcionasse, para que eu conseguisse parar ele na esquina sem ele morrer, eu parei de fazer isso, né? Então eu treinei o meu cérebro a entender como fazer o carro parar na esquina sem morrer. Então o nosso comportamento ele fica automatizado, né? Ele fica automático depois que a gente assimila uma rotina baseada em recompensa, ou seja, eu queria que o carro parasse e não morresse. Quando eu tentava parar o carro e não dominava o hábito, né? Não dominava como fazer para ele ficar ligado ali, mesmo parado, mas ficar ligado, ele morria. Quando eu comecei a entender como fazer para ele parar e continuar ligado, eu tive uma recompensa pelo trabalho de aprender como fazer isso, né? E aí eu passei a fazer toda hora. E hoje eu nem penso como é que eu faço para o carro parar ali e continuar ligado. Eu simplesmente paro. E ele fica do jeito que eu quero. Então, tudo que a gente faz é baseado em recompensa, né? Todo hábito que a gente cria é baseado em recompensa. Você executa uma série de comportamentos que retornam para você uma coisa que você quer que aconteça, né? Isso se torna um hábito, certo? Esse é um conceito, um segundo conceito que eu preciso que você entenda. Depois disso, Ailton do céu, o que isso tem a ver? O que esses dois conceitos têm a ver com as minhas entradas, com o meu dinheiro que eu ponho no mercado? Todo método que você executa é hábito. Você trabalha seleciona jogo que está corrido, seleciona jogo que tem time chutando pro gol, ou então não assiste jogo, né? Como eu faço. Eu não assisto o jogo, eu simplesmente seleciono o jogo que tem uma sequência de dados matemáticos, né? Os dados de probabilidade que me indicam que o jogo tem característica para over. E isso é método, né? Isso é hábito, porque toda vez, quando eu aprendi a ler toda vez esses mesmos dados e entendi que esses dados me retornavam lucro, toda vez que eu usava esses mesmos dados nesse mesmo cenário, botava o dinheiro no mercado e retornava para mim lucro, então eu criei um hábito, eu criei método, né? Então, todo profissional de trading que alcança lucro, ele cumpre uma cadeia complexa, que foi construída com o tempo. Então, você tem uma estratégia, aí com essa estratégia você procura jogos de valor para essa estratégia. Depois de um tempo, juntando todos esses dois, né? Você vai executar isso. De tanto você executar isso, você vai criar um método, e esse método retorna green, retorna lucro para você. E aí você cria um hábito, certo? Você cria uma cadeia que vai sempre funcionar do mesmo jeito, certo? E aí, depois disso, você precisa entender com detalhes como é que você cria hábito nas suas entradas. Primeiro você vai observar o que acontece nos jogos, tá? Não faz nada, não coloque dinheiro em nada, simplesmente observe. Para assistir jogo e tenta entender tudo o que está acontecendo ali e o porquê cada coisa acontece. Aí você anota por que o gol saiu, quando que o gol saiu, de que jeito o gol saiu, quem fez o gol, né? Se foi chute, se foi passe, se foi pênalti, se foi falta, anota tudo. Até mesmo as coisas que não acontecem, né? O cara errou o gol, o time não marcou gol nenhum nesse jogo, né? O time sofreu o gol, anota tudo. E aí você faz planejamento. Como é que você vai pegar essas anotações e executar entradas baseadas nessas anotações? Primeiro você vai planejar
Que tipo de jogo você pega para botar isso em execução? Tá? Primeiro vem um planejamento, depois a execução. Quando você entender que jogo serve para isso, aí você executa. Você realmente põe o dinheiro no mercado depois dessa cadeia toda primária que você já passou. E aí você vai perceber que o registro, toda vez que você executa e alcança um resultado, você vai registrar esse resultado colocando toda a justificativa. Por que, que você teve o lucro, de que jeito você teve o lucro, por que, que você entrou no mercado, por que, que você não entrou no mercado, né? O que, que te fez ter confiança na sua entrada, o que, que fez você não ter confiança na sua entrada. Tudo precisa de justificativa. Quando você juntar tudo isso daqui, tudo isso que você está vendo na sua tela aí, você transforma isso em hábito. O que, que acontece? Toda vez que você vê o mesmo cenário, toda vez que você tiver os mesmos dados na sua mão, você vai entrar no mercado sem ver. E isso destrói qualquer resquício emocional que você tenha nas suas entradas. Você não precisa mais ter medo de botar dinheiro no mercado. E quando o dinheiro está no mercado, você também não sente medo nenhum. Certo? Então, quanto tempo demora para isso? A gente precisa, todo hábito requer rotina. Você precisa executar isso com frequência. E a rotina requer treinamento. Então você precisa ter disciplina para continuar fazendo isso todos os dias, anotar, né, desempenhar toda aquela cadeia que eu acabei de falar. E muita gente não consegue fazer isso sozinha porque não sabe organizar a mentalidade para desenvolver hábito dessa maneira. Ela precisa que alguém direcione como é que ela faz isso. Se você não sabe fazer isso sozinho, eu posso te ajudar. Então você me procura aqui, me pergunta como é que eu faço isso, porque eu tenho um treinamento exatamente onde eu aplico isso nos meus alunos, ok? E algumas pessoas conseguem construir tudo isso em 3 meses e outras pessoas precisam de mais tempo para se disciplinar para chegar em resultado através disso. Se você não continuar executando isso aqui, você vai começar a pular de galho em galho, você vai mudar de estratégia, você vai mudar de gestão de banca e o seu resultado não vai vir jamais. Não saia da sua rotina, porque senão você nunca vai ter resultado com as suas entradas, beleza? Você não precisa de anos para ter resultado, você não precisa de N entradas para ver resultado, você só precisa de organização e mentalidade correta. Então você tem que parar de achar que você faz a coisa certa, né? Ah, não, entrei aqui porque essa entrada minha tá certa. Para de achar que você tá fazendo a coisa certa, porque se você não tem resultado hoje, é óbvio que depois de anos, depois de tanto tempo operando, se você não tem resultado hoje, é óbvio que você não tá fazendo a coisa certa. Então você tem que parar de achar que você está fazendo a coisa certa e realmente passar a fazer a coisa certa através disso que eu acabei de te explicar. O seu cérebro precisa reorganizar toda a cadeia de execução para você perceber como melhorar as suas entradas e os seus resultados. Beleza? Era isso que eu queria falar para você. Se você precisar, me procura aqui, manda o seu comentário, clique em curtir se gostou, não curtir se não gostou. Se inscreve no canal, se inscreve no newsletter, me chama lá no Facebook se precisar falar comigo. E é isso. Muito obrigado, bons greens e até o próximo vídeo.